Era uma tarde suave. A brisa carregava o perfume fresco da terra molhada, típico das chuvas de verão que frequentemente visitavam nosso novo lar. O horizonte se estendia preguiçosamente ao redor da pequena cidade no interior de São Paulo, onde decidimos nos aninhar após a tempestade que foi a perda da minha esposa. Eu e minha filha, Luísa, buscávamos a serenidade que era prometida pelas paisagens calmas e pelo ritmo desacelerado da vida rural. A casa em que nos instalamos era modesta, com uma varanda que dava para um jardim que insistia em abrigar margaridas silvestres. O Natal estava às portas e o ar se enchia de expectativas e memórias, aquelas que o fim de ano traz, esvoaçando entre o passado e o possível. Aquele seria nosso primeiro Natal sem ela. Cada enfeite que pendurava, cada pisca que se acendia, cada melodia natalina que preenchia o ambiente vinha com uma doçura melancólica. Luísa, com seus olhos de esperança infantil, parecia abraçar cada novo começo com um fervor que apenas as crianças possuem. Encontrava-me envolto em um misto de tristeza e perseverança, quando saí para cumprir a missão especial de adquirir o presente de Natal que Luísa tanto desejava. Era uma boneca, mas não uma boneca qualquer, mas a que estava nos sonhos de todas as crianças daquela temporada. Percorri diversas lojas até encontrá-la, como se ela estivesse esperando por mim, para trazer aquele brilho aos olhos de Luísa que somente a magia natalina e o amor de um pai conseguem proporcionar. Com a boneca em mãos, retornei para casa. O caminhar pela calçada já conhecida me trouxe um vislumbre da vida que ainda estava por se desdobrar, cheia de capítulos novos, em páginas ainda por escrever. Ao chegar, sentei-me cuidadosamente à mesa da sala de estar. Tomei o papel de presente, com padronagens alegres e coloridas, cortei, dobrei e colei com uma precisão que transcendia a tarefa. Eu estava, de certa forma, embrulhando uma parcela de novos começos, de lembranças a serem criadas. Ao acomodar o presente sob a árvore, que Luísa havia decorado com uma empolgação tocante, senti um arrepio que percorreu a espinha. Amanhã seria Natal. E apesar de tudo, estávamos juntos e estávamos em casa. A luz suave das velas e o brilho tênue das luzinhas refletiam no olhar curioso e sonhador de Luísa, que espiava a árvore adornada, esperando pelo amanhecer, pelo momento em que o papel seria rasgado e a alegria tomaria seu rosto. Estava quieto no apartamento, todo mundo dormindo, e eu estava terminando de embrulhar os últimos presentes. Foi quando ouvi um barulho esquisito. Parecia uma criança sussurrando, vindo do lugar onde os brinquedos da minha filha, Luísa, estavam guardados. Me levantei e fui até o quarto dela, tentando entender de onde vinha aquele som. A porta estava fechada e eu fiquei ali, escutando. O som estava vindo de dentro. Abri a porta devagar e, no escuro, pude ver a boneca que eu tinha posto na árvore de Natal. Agora estava no chão do quarto. Quando liguei a luz do quarto, a boneca estava em pé me olhando. Ela falou: "Papai, vem brincar comigo." Ela disse, mas com a voz de uma menina, não como se fosse um brinquedo. Eu não sabia o que fazer, então dei um passo para trás. A boneca começou a andar na minha direção com os braços esticados, repetindo: "Brinca comigo, papai." E a cada passo que ela dava, eu ficava mais assustado. Foi aí que chamei pela Luísa, queria ter certeza de que ela estava bem. Ela estava dormindo tranquila, sem perceber nada. Então eu peguei minha filha e decidi que ela não ia ficar mais no quarto. Não importava o que estava acontecendo, eu ia proteger a Luísa de tudo, até mesmo de uma boneca que de repente parecia estar viva. Fiquei paralisado por um segundo,
escutando a boneca bater na porta do quarto de Luísa, chamando por mim com aquela voz de criança fininha. "Papai, papai!" ela dizia. E cada batida na porta me fazia querer correr mais ainda. Era demais. Nunca tinha visto nada assim. Peguei meu celular sem parar de olhar para a porta e pensei em quem poderia chamar. Mas quem iria acreditar nessa história? As batidas continuaram e eu estava ali, tentando pensar rápido com o coração batendo forte. Eu precisava proteger minha filha, então peguei-a no colo, ainda dormindo, e saí de casa com ela. Saímos para a rua fria da noite de Natal, mas lá fora, pelo menos, nos sentimos seguros. Enquanto estava lá fora, pensava no que fazer. Seria aquilo um pesadelo? Uma pegadinha? Não sabia. Mas naquele momento, só conseguia abraçar minha filha e esperar o amanhecer, longe da boneca e do medo que ela trouxe para a nossa casa. Lá fora, com o frio cortante que precedia o amanhecer de Natal, eu abraçava a Luísa fortemente, buscando manter-nos aquecidos. Os vizinhos, alarmados pela cena de um pai e sua filha no frio da noite, vieram até nós para oferecer ajuda. Não pensei duas vezes e aceitei, aliviado e grato pela preocupação e abrigo que nos ofereciam. Na casa quente do vizinho, com Luísa aconchegada no sofá enrolada em uma manta, expliquei com um misto de hesitação e temor o que havia acontecido. A resposta deles me deixou gelado, mais até que a noite lá fora. Evitavam minha casa, diziam que havia algo de errado com ela, que carregava uma história sombria e triste. Contaram que, anos atrás, uma família vivia ali. Um casal com uma menininha. Durante a ceia de Natal, a criança adoeceu subitamente e morreu. Devastados pela perda, o casal se separou e a casa ficou vazia. O mais perturbador é que mencionaram que ainda se ouvia, às vezes de noite e outras até de dia, a voz de uma criança chamando por seus pais naquela casa abandonada. Meu coração batia descompassado enquanto os ouvia. A história ecoava na minha cabeça, confundindo-se com a experiência horripilante que acabáramos de viver. Será que a alma daquela criança estava ligada à boneca? Eu me perguntava, uma possibilidade que parecia ter saído de um filme de terror, mas que naquele momento parecia aterradoramente real. Eu sabia que tinha que tomar uma decisão, voltar para aquela casa ou buscar um novo começo em outro lugar. Olhei para Luísa, minha maior prioridade, e soube que, acima de tudo, o que importava era a segurança e a paz dela. Agradeci aos vizinhos, sabendo que aquela noite de Natal nunca seria esquecida e que as medidas que tomaria em seguida definiriam nosso futuro. Era claro para mim o que precisava ser feito. Não podia deixar a Luísa perto de algo tão perigoso e inexplicável. Enquanto olhava para a casa, com a incerteza pesando sobre os meus ombros, meus olhos se voltaram para a janela da sala. E lá estava ela, a boneca, parada contra o vidro, me olhando lá de dentro. Seu sorriso, que deveria ser amigável num brinquedo, parecia diferente agora, maligno. Os olhos brilhavam de tal maneira que, mesmo de longe, eu podia ver o reflexo assustador naquelas pequenas pérolas plásticas. Não perdi mais tempo. Peguei meu telefone com uma mão trêmula e disquei o número dos meus pais. Escolhi morar nesta cidade, em parte, porque eles também estavam aqui. E naquele momento, a proximidade se tornou minha salvação. No telefone, a voz preocupada do meu pai atendeu. Expliquei rapidamente que precisávamos de um lugar para ficar, sem entrar em muitos detalhes. Segurei Luísa no colo e começamos a caminhada até a casa dos meus pais, deixando para trás a casa e a boneca que de alguma forma trouxeram à tona histórias esquecidas e medos instintivos.
À medida que nos afastávamos, eu me sentia um pouco mais leve, embora a imagem da boneca na janela não saísse da minha mente. Chegando à casa dos meus pais, fomos recebidos com abraços apertados e palavras confortantes. Eles não questionaram minha pressa ou meu rosto pálido. Apenas abriram suas portas e corações para nós. Naquela noite, Luísa dormiu tranquilamente, aninhada entre cobertores e o carinho dos avós, enquanto eu permanecia acordado, pensando no que faríamos a seguir. A manhã de Natal amanheceu com um sol reconfortante e com ele uma sensação de novo começo e esperança. O que tinha acontecido naquela casa poderia ficar para trás. Agora, o foco era manter Luísa segura e recomeçar, mesmo que isso significasse deixar para trás o lar que tentamos construir. A segurança e a felicidade dela eram tudo o que importava, e eu faria o que fosse necessário para protegê-la. Após alguns dias em busca de paz na casa dos meus pais, sentindo a segurança de estar perto deles, tomamos uma decisão importante. Minha família e eu não voltaríamos para a casa antiga. Meu pai, sempre prestativo, me ajudou a encontrar uma nova casa próximo da dele, protegendo o que mais prezávamos, a nossa tranquilidade. Foi então que uma senhora, amiga da família e conhecida de meu pai, soube da história inquietante que vivemos. Ela era médium e se ofereceu para ajudar. Eu estava relutante, mas ao mesmo tempo aliviado por não ter que enfrentar novamente aquele lugar. Entreguei a chave a ela, e ela se prontificou a ir até lá. Confesso que a possibilidade de encontrar respostas me deu um fio de esperança. Horas mais tarde, ela retornou com notícias perturbadoras. Ela tinha sentido uma presença negativa por lá, mas não havia encontrado a boneca. A embalagem aberta e rasgada, sim, estava lá, mas sem sinal do brinquedo. Aquela revelação deu um arrepio, porque me fez pensar: onde poderia estar a boneca agora? A questão ficou pendente na minha mente, incomodando como uma melodia sinistra que não se consegue esquecer. Ela poderia estar em qualquer lugar, talvez até esperando em um canto escuro por alguém desprevenido, por uma nova casa para habitar, por novos corredores para ecoar sua vozinha convidativa. Esse pensamento me segue, um lembrete arrepiante de que existem mistérios neste mundo que preferimos não conhecer a fundo. E assim, diante da possibilidade de que essa boneca possa reaparecer em qualquer momento, em qualquer lugar, até mesmo onde você menos espera, só me resta estar vigilante e proteger minha filha dos caprichos do inexplicável. Afinal, algumas noites, quando a casa está silenciosa e a lua aparece por entre as nuvens, eu me pergunto: e se a boneca voltar a chamar? Ela pode estar na sua casa agora, aguardando o momento perfeito para chamá-lo para brincar. Tenha cuidado com o escuro do seu quarto. Se você está gostando dos contos, deixe seu like, ative as notificações e inscreva-se. Isso ajuda muito no crescimento do canal.